Seja muito bem-vindo ao dia 21 da Jornada Propósito. Caramba, metade, estamos literalmente na metade. Me conta aí, como é que você está se sentindo agora, sabendo que você já chegou na metade dessa jornada? O quanto você já aprendeu nessa jornada? Eu estou aprendendo pra caramba. Deus tem me levado a desconstruir muita coisa junto com vocês. Porque, na verdade, Deus primeiro, manda aqui. Primeiro a transformação começa pelo canal. Não se engane. Todos os mensageiros primeiro são transformados pela palavra antes de enviar a mensagem. Então, eu queria compartilhar também a minha felicidade de estar aqui nessa jornada com vocês. Tem sido um momento maravilhoso em minha vida. E vamos avançar. Temos a próxima metade, dividindo em duas partes, para colocar tudo em prática do que estamos aprendendo. Depois eu quero que vocês me mandem feedback. Manda feedback aí nos comentários. Deixa feedback aí, porque essa próxima leva de vídeos eu quero usar justamente o feedback de vocês. O que vocês estão sentindo, o que vocês gostariam de conversar, para a gente modelar ainda melhor essa jornada, para levar algo de útil para vocês, algo que vocês estejam realmente passando por dificuldade, algum bloqueio, algum problema ali. E vamos adaptando a jornada para que ela seja realmente algo focado, para te levar para o próximo nível, que é isso que nós desejamos. Nós desejamos ir para o próximo nível. E hoje, nós vamos continuar o assunto de ontem. Estávamos falando sobre Paulo, que parecia ter tantas qualidades horríveis, não é verdade? Quando eu comecei ali a falar de como ele era intransigente, de como ele era autossuficiente, independente, uma tendência a ser teimoso, a sua facilidade de tomar decisões poderia levá-lo a fazer coisas erradas, inclusive. Parece que são coisas muito ruins, mas hoje eu quero compartilhar contigo como nós devemos imitar Paulo, como nós devemos ser imitadores de Paulo. Porque, na verdade, todas essas características de qualquer temperamento, nós precisamos modelar, ou seja, nós precisamos agregar em nossa vida todos esses pontos fortes. Porque nós podemos, sim, o melancólico pode ser tão executor quanto o colérico, quando transformado pelo Espírito. Porque quando nós estudamos sobre o colérico, nós vemos que ele não precisa de muito estímulo. Na verdade, ele estimula o local que ele está, ele estimula, ele incentiva, ele influencia as pessoas ao seu redor. E ele pode encorajar as pessoas ao seu redor. E é isso que nós queremos fazer, encorajar as pessoas ao nosso redor. Porque todo mundo está por aí, cabisbaixo, triste, até mesmo depressivo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cura desse estágio de letargia que muitos de nós nos encontramos. Eu mesmo já me encontrei nesse estágio diversas vezes, mas Cristo, Ele sempre vai te reerguer. Clame por Ele, chame por Ele, peça para ser cheio do Espírito, porque Ele vai te transformar. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre a motivação de Paulo. O que levou Paulo a passar por tanta coisa. Como ele, com um temperamento tão difícil, com características tão fortes, foi levado pelo amor, foi levado pela alegria, foi levado pela mansidão, humildade e domínio próprio. E todas as outras características do fruto do Espírito. Como isso transformou a vida dele. E vamos lá, vamos embarcar nessa jornada, porque não há limites para o que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. E quando ele faz, quando ele nos transforma, não há limite para o que nós podemos fazer nessa terra. Simplesmente trazer o reino de Deus e a sua justiça. Expandir o reino de Cristo, expandir a mensagem, fazer o ID, pregar o evangelho. Caramba, isso te anima? Isso te anima a saber que você vai levar o evangelho com a sua personalidade? Seja você qualquer um desses temperamentos, você pode levar o evangelho no lugar que você está, o seu emprego, a sua faculdade, a sua escola, na sua roda de amigos. Você vai ser o exemplo de Cristo para elas. E vamos entender melhor ainda como é a motivação de Paulo. Porque a sua determinação e autoconfiança foi ainda mais fortalecida pelo Espírito Santo. Ele já era um homem que poderia ser considerado teimoso, mas agora ele estava convicto que o Espírito o levou. Eu gostaria até de ler um texto que está em Gálatas. Em Gálatas fala que Paulo
ele foi comissionado a ser apóstolo pelo Espírito. E ele imediatamente cumpriu a sua missão, como está escrito em Gálatas 1. Vamos lá, em Gálatas 1. Olha só, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Uau! Ele sabia quem o chamou. A motivação dele nasce já sabendo quem ele é. E é o que nós estamos conversando, a sua identidade é filho. A sua identidade e a sua missão é dado pelo Pai. E ele sabia exatamente que ele não foi chamado por homem algum, mas por Cristo Jesus e Deus Pai. Uau! Ele sabia quem ele era. E foi por essa convicção de que o Espírito o levou que ele passou por tanto sofrimento sem se deixar abater. Como está escrito em 2 Coríntios, está em 11:23. 11:23. Olha só o que é que o apóstolo Paulo passou. Porque, aliás, eu abri, foi 1 Coríntios, é 2 Coríntios, segundo. Eu adoraria cortar essas coisas depois. Mas vocês falam aí para mim. Vou dar um tempo aí para vocês dar like no vídeo. Compartilhar. É o tempo que eu procuro aqui. Eu já estou em 2 Coríntios, só tenho que passar folha por folha. 2 Coríntios 11:23. Olha só o que é que Paulo enfrenta. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, ou seja, 39. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Uau! O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos deles. Olha só, o perigo que o apóstolo Paulo passava. Sua rotina era passar por esses perigos. E incrivelmente essa lista não está completa, porque depois disso ele ainda foi preso. Ele foi preso em Jerusalém, ele naufragou no Mediterrâneo, foi aprisionado por pelo menos mais 3 vezes depois disso. Porque essa carta a Coríntios aconteceu antes. Do ponto de vista natural, a adversidade vem e nós queremos desistir. Mas não foi isso que Paulo fez diante de tanta coisa. Paulo não fez, ele não desistiu, ele sabia quem chamou ele. E às vezes a gente não lê com tanta atenção. Aqui está falando que ele foi apedrejado, isso aconteceu em Atos 14. Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade porque pensaram que ele já estava morto. Provavelmente ele sofreu tanta de laceração, ele sofreu corte, fratura, ferimentos muito severos. Ele foi arrastado porque acharam que ele estava morto, pararam de jogar pedras porque ele já estava morto. Mas a Bíblia fala que ele se levantou e continuou a pregar o Evangelho. Podemos até imaginar que ele realmente possa ter morrido e Deus o ressuscitou. Claro, isso não está na Bíblia. Eu estou só imaginando com vocês que Deus possa o ter restaurado, mas não, ele simplesmente poderia continuar detonado o seu corpo, mas o seu espírito estava no Senhor, o seu espírito estava consciente
da sua missão e ele se levantou e ele até mesmo voltou para a cidade que ele havia sido apedrejado. Sabe, a gente desiste por muito menos, uma dificuldadezinha aqui e ali, mas lembra quem te chamou, o Deus vivo, o Deus de paz, de amor e de justiça, fogo consumidor, ele te chamou. Se não fosse para passar por aflições, ele teria transformado isso aqui tudo num playground infantil, lotado de espuma para a gente não se machucar. Mas não foi assim que Deus fez a terra. Ele sabe exatamente pelo que a gente vai passar. Mas ele não vai mandar nada além do que a gente possa suportar. Então, se ele está permitindo que você passe por tudo isso, ele está olhando para você e está falando: vai lá, meu filho aguenta. Vai lá, meu filho é capaz de superar isso. Eu tenho um filho, um bebê. Ele tem, nesse momento, no dia desse vídeo, que é 7 de julho de 2023, provavelmente alguém ainda vai assistir isso no futuro. Eu espero que o YouTube ainda exista, não sei, talvez sim. Enfim, ele tem 9 meses. E às vezes ele engatinha para debaixo da mesa e fica ali preso, perdido entre as pernas das cadeiras e começa a chorar. Mas eu olho de longe, sentado, e fico olhando ali para ele e penso: filho, você consegue sair. Você conseguiu entrar, você consegue sair. Espera um pouquinho. Papai está aqui para te ajudar, mas eu sei que você vai sair. E ali o Ethan pode não entender as palavras, a forma verbal, mas ele entende o nosso sentimento, carinho e amor e a nossa presença. Então ele está ali chorando, mas ele chora procurando, e de repente ele vê uma brecha entre as cadeiras e sai em disparada e consegue sair daquela situação. Muitas vezes a gente chora clamando por ajuda, e a ajuda do nosso Deus é simplesmente deixar que a gente encontre a solução, porque Ele sabe que você é capaz. E o segredo da motivação de Paulo está na Bíblia. Para vencer essa apatia, para vencer a tristeza, para vencer a depressão, está escrito na Bíblia. Em Provérbios 29 e 18 está escrito que sem revelação, sem uma profecia, sem uma visão, o povo se desvia, se corrompe, se perde. Claro, o versículo está um pouco mais reduzido. Eu expandi o versículo para trazer a totalidade, que é sem revelação, sem uma profecia, sem uma visão clara, sem um destino, sem um alvo, sem uma meta, o povo se desvia. Ele se corrompe, ele se perde. A gente se perde quando não tem uma visão clara do que nós queremos alcançar. Quando nós não temos um alvo, em que direção nós vamos ir? Ninguém consegue estar motivado sem uma visão clara do que vai fazer. Por isso, muitos perdem o desejo pela própria vida, não sabem o que vai fazer a seguir. Fica ocioso, parado, inerte, pensando qual é a próxima etapa, às vezes até não pensando, esperando que a próxima etapa apareça. Quem tem esperança alcança os seus objetivos. Eu gosto de um estudo que um médico fez, que ele percebeu que os pacientes com câncer que acreditavam na sua cura, em grande parte, eram os que sobreviviam ao tratamento. Também diz que, eu acredito que foi Viktor Frankl, falou que havia um judeu que acreditava tanto que seria liberto, que enquanto todos os outros morriam de doenças e muito mais, ele continuava firme, ele não adoecia, porque a sua esperança o alimentava. E essa confirmação da revelação do Espírito vem através de Paulo em Filipenses. Em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele fala o seu segredo, a motivação, aquilo que ele aprendeu a partir de tanto estudo, porque Paulo era um grande estudioso. Ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de um modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Uau!
Paulo tinha um alvo, Paulo tinha uma direção e ele ia caminhar naquela direção até o fim. Não olhe mais para o seu passado de dor, mas veja um futuro glorioso que Deus preparou para você e viva o seu presente. Viva conforme o que você alcançou. Viva o hoje, viva o agora. Se você estiver passando por um momento de frustração, desmotivado, além de examinar os seus hábitos e descobrir o que está entristecendo o espírito, examine também seus objetivos. Andar sem um objetivo é apenas deixar a vida passar. Da maneira que você pensa em seu coração, assim você é. Quer acordar motivado amanhã? Quer acordar cheio de energia amanhã? Tem certeza que você quer acordar dessa forma? Tá cansado de acordar cansado? Caramba, imagina passar uma noite de sono e no outro dia ainda sem acordar cansado. Eu já vivi assim. É horrível. Então, quer acordar extremamente motivado amanhã? Experimenta dormir hoje. Hoje, experimenta dormir hoje. Só hoje. Você só precisa fazer isso hoje. Se funcionar, você faz outro dia, mas faça hoje. Experimenta dormir com felicidade, expectativa do que Deus vai fazer através da sua vida. Experimenta dormir na expectativa das coisas maiores que você fará. Experimenta e dormir com um sorriso no rosto. Nem que seja forçado. Eu tô sorrindo, boa noite, Espírito Santo, eu vou dormir. Nem que seja forçado assim, rangendo os dentes. Experimenta dormir com essa expectativa da glória de Deus invadindo sua vida. Experimenta. E prepara uma agenda, prepara aquilo que você vai fazer amanhã. Você vai acordar e falar, bom dia, Espírito Santo. Que dia maravilhoso, obrigado pela tua graça que se renova a cada manhã. E vai se vestir, vai correr, vai praticar um exercício, vai se alimentar bem, procura uma fruta para comer, tira esses alimentos terríveis que você sabe que come. Experimenta fazer isso. Se seu dia não vai mudar, se seu dia não vai ter mais energia. Eu já fui uma pessoa que estava tão inerte na sua rotina que eu falava, não tem mais jeito para mim. Eu achava que não tinha jeito. Eu ia dormir, acordava cansado, eu achava que tinha que dormir mais. Até me acostumei a acordar 10 horas da manhã, ou até mais. Eu gostava de dormir até meio-dia e eu ainda acordava cansado. Mas eu descobri que eu não precisava dormir tanto assim, eu não estava cansado, eu só estava sem um objetivo. Eu não sabia o que fazer assim que acordar. Para mim era acordar, trabalho, sair do trabalho e dormir de novo. Minha vida não tinha um propósito claro e é por isso que nós estamos nessa jornada. Viver sem um propósito, viver sem um destino, viver sem essa expectativa da glória de Deus em nossas vidas, vai realmente nos levar a uma vida desanimada. Então, experimenta colocar isso em ação, anota isso, faz alguma coisa, só não fica mais parado, por favor. Porque nós somos guerreiros, nós somos conquistadores, nós fomos feitos para trazer o céu à terra. Nos foi dada a chave que liga o céu à terra. Cristo nos garantiu essa chave. E sem guerra não há vitória. Como você espera ser mais do que vencedor se você não está no campo de batalha? Não importa a dificuldade que você está vivendo, sua identidade em Deus garante que você já é mais do que vencedor. O que está faltando para você exercer essa identidade vitoriosa? Já entendemos o segredo da motivação de Paulo. Embora ele tenha passado por tanta dificuldade, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. O que te falta para dizer essa frase, esse versículo, essa direção em sua vida? Eu estou passando por necessidade, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E é assim que você é. É assim quem você é. Um guerreiro do Senhor, uma guerreira do Senhor. Chega, já basta da vida inerte, dessa vida parada, de acordar triste e cansado sem sentido. Acorde para a vida, acorde para a graça do Senhor que se renova a cada manhã, para a sua glória e na expectativa.
Imagina os anjos olhando para você e imaginando qual é o seu próximo passo. O que ele vai fazer? Pelo que nós vamos comemorar a vitória desse filho amado do Pai. Imagina o universo olhando para você agora e falando: qual é o seu próximo passo? Estamos ansiosos para saber qual é o seu destino, o que Deus projetou para você. E o que Deus projetou para você é glorioso. Viva isso e viva hoje no presente. Vamos ficando por aqui e amanhã vai ter mais um assunto, mais um temperamento. E amanhã nós vamos estudar o melancólico, vamos estudar a vida de Moisés. Vai ser transformador nas nossas vidas. Imagina agregar no nosso estilo de vida o modo de viver de cada herói da Bíblia. E é nisso que nós vamos caminhar. Já estudamos Pedro, hoje Paulo, amanhã Moisés, e vamos seguir nesse propósito, e vamos seguir essa jornada e viver o nosso propósito nessa terra. Tamo junto, até amanhã e valeu!